Olá pessoal, bom dia. Estou aqui novamente para iniciarmos a nossa aula de ciências e eu vou iniciar falando para vocês o seguinte. Nesta aula de hoje será feita uma grande revisão dos capítulos 8 e 9, tá bom? Então assim, eu vou resumidamente passar para vocês os pontos mais importantes desses dois capítulos, tá bom? Então, no capítulo 8, nós começamos com o tema doenças. O que precisamos saber para preveni-las? Utilizando, relembrando que está presente no final de cada capítulo, que nada mais é do que um resumo esquematizado dos conceitos que vocês vêm estudando, eu vou partir desse princípio, desse relembrando, para fazer o resumo desses dois capítulos. E aí vocês vão anotando junto comigo os pontos mais importantes relacionados a esse capítulo. Então, o capítulo 8, ele falou sobre doenças, tá? Falou sobre transmissão. E esse capítulo também trouxe pra gente a prevenção. Então, neste capítulo, nós aprendemos duas coisas muito importantes relacionadas a esse assunto doenças, transmissão e prevenção. Conforme eu for colocando no quadro, eu gostaria que vocês também fossem copiando no caderno de ciências, porque vocês estariam, junto comigo, resumindo também o principal objetivo desse capítulo. Então, quando a gente fala de transmissão, eu vou chamar de T de transmissão, nós temos três modos diferentes dessa transmissão. Então, um modo é por meio dos fluidos corporais. Fluidos corporais. Tá? Que fluidos corporais são esses que fazem a gente transmitir para o outro a doença que está conosco? O primeiro deles e o mais importante é a saliva. Por quê? Porque a saliva, ela contém, além de toda a substância que compõe a saliva, as substâncias, né, que compõem a saliva, os elementos químicos que compõem a saliva, a gente ainda acaba carregando também os micro-organismos que estão instalados no nosso organismo e expulsando eles por meio de atos como falar, porque quando a gente fala, gotículas da nossa saliva saem. A gente pode também, pelo espirro, colocar para fora. Podemos também, por meio da tosse, expelir também micro-organismos. Então, esses fluidos, né, os fluidos corporais, eles são muitíssimos perigosos para a transmissão, né, de doenças, ok? Então, a gente tem aí fluidos que podem ser transmissores, que nós temos, mas que podem ser transmissores. Nesses fluidos corporais, a gente também tem a presença do sangue, que está no nosso corpo, e que também vai carregar certos tipos de micro-organismos, portanto, a gente deve evitar até mesmo quem tem determinadas doenças, como por exemplo hepatite, não consegue mais ser doador de sangue, porque consegue durante um longo período da sua vida ainda assim ter aquele micro-organismo não manifestando mais ali a doença, mas ainda incubado no nosso corpo, ok? E aí a gente parte para um outro... Ai, caramba, cadê o... Ixi, breguedel, fechei o negócio. Ai, carambolas.
A gente parte para um outro transmissor, que são os vetores, tá? Transmissão por vetores. Nós temos dois tipos diferenciados de vetores. Nós temos os vetores mecânicos e temos os vetores biológicos. Nos vetores mecânicos, eles são aqueles que vão apenas transportar esse agente infeccioso. E já os vetores biológicos, eles servem para multiplicar esse agente infeccioso e vão transmitir também a doença. Então, a gente tem os vetores mecânicos, que eles vão apenas transportar, e os vetores mecânicos que vão servir como local de proliferação desses agentes infecciosos. Deixa eu ligar aqui o ar que tá calor. E por último, ainda falando em transmissão de doenças, nós temos também transmissão por veículos. Peraí, aqui, não é daqui não, é daqui. Nós temos transmissão por veículos transmissores, tá? Que veículos transmissores são esses? As nossas mãos, os cuidados que nós não temos ao tossir, né, de cobrir o rosto, de cobrir a boca. Então, a gente carrega, como eu já falei, algumas secreções e nós precisamos ter certos tipos de cuidado para evitar esse tipo de transmissão por veículos, tá? Só relembrando a vocês que quando eu falo de micro-organismo, eu estou querendo falar de micro-organismos causadores de doenças. E este capítulo eu também trouxe pra gente o grupo que causa doenças pra gente, que são as bactérias, que são os fungos, que são os protozoários e o grande vilão dessa história, que são os vírus, tá? Vírus pode ser considerado um micro-organismo que é mais perigoso no que se refere... Achei que tivesse ligado. Ligou. No que se refere à transmissão de doenças, os vírus são os classificados mais perigosos porque o vírus ele sofre uma mutação genética em que ele vai se adaptando ao meio que ele está e vai cada vez mais considerando defesas para lidar com a substância que vai tentar combatê-lo, tá? Então o vírus, corona tá aí que o diga, é o organismo, o micro-organismo mais complicado, mais difícil de ser combatido, justamente porque ele sofre uma mutação genética e vai se adaptando ao meio que ele está, né, vivendo. Então, nós falamos da transmissão, né? Nós falamos de toda a transmissão e falamos dos micro-organismos que vão causar as patologias, as doenças. Agora, nós vamos falar da prevenção. Falamos das transmissões e agora nós vamos falar das prevenções. A maior prevenção que a gente tem é evitar contato. Triste isso, né? Porque a gente gosta de estar sempre entre amigos,
entre pessoas, mas evitar o contato está sendo, inclusive, neste momento que nós estamos vivendo, a maior prevenção que a gente pode ter para que o corona não se espalhe cada vez mais, tá bom? E a gente tem também, neste contato que a gente às vezes não pode evitar, é usar proteção. Então, quando eu me protejo, quando eu uso uma proteção, seja no meu ambiente de trabalho, ou seja até mesmo de ir à rua e voltar, é porque eu não consigo ou eu não posso evitar esse tipo de contato, e aí eu tenho que me prevenir. De que maneira a gente está se prevenindo? O uso da máscara. O uso da máscara. Então a gente está evitando o contato de certa forma, sim, mas quando não é tão fácil assim desse contato ser evitado, a gente precisa usar a proteção. E temos também os profissionais que vivem nas suas profissões tendo que usar obrigatoriamente determinadas proteções, né? Que é o caso de luvas, o caso de roupas descartáveis, como os médicos, os enfermeiros, entendeu? Então, essa proteção, ela é, neste ambiente de trabalho, muito importante para evitar a proliferação de doenças. Uma coisa também muito importante que a gente precisa fazer sempre: lavar as mãos. Neste caso, hoje, né, nós estamos utilizando muito álcool gel, inclusive, para fazer essa higienização que se completa após a lavagem das mãos, tá bom? Evitar tocar no rosto, principalmente por conta dessa pandemia braba que se instalou essa doença horrorosa, esse contato com o nosso rosto, mãos nas outras coisas, e o nosso rosto é muito prejudicial. O de sempre, lavar bem os alimentos, tá? Lavar bem os alimentos também é muito importante para manter o nosso organismo afastado de micro-organismos que vão estar presentes naquele alimento, ok? E o nosso grande up de tudo é o saneamento básico. Por quê? Saneamento básico é o conjunto de medidas que os governantes têm obrigatoriamente que fornecer à população, que envolve todo o tratamento de lixo, de esgoto, de água, para que tudo que nos chegue até nós e que nos rodeia, né, tenha o mínimo possível de presença de micro-organismos e o máximo de higiene possível. Já é qual o mínimo de higiene? Não. O máximo de higiene e o mínimo de micro-organismos possível, tá? Uma outra proteção que a gente tem que também acabar colocando como nosso habitual costume é o uso de repelentes, né? Evitar os vetores, ajudam a evitar os vetores mecânicos, que são os mosquitos que carregam, né, os micro-organismos. Então, quando a gente está usando repelentes, colocando telas nas janelas, evitando o uso a água parada, nos vasinhos de plantas, ao invés da água, no potezinho de baixo, a gente coloca areia. Então, a gente está contribuindo também para a manutenção da nossa saúde quando a gente está fazendo esse tipo de prevenção. Então, o capítulo 8 falou sobre a transmissão e a prevenção das doenças. Vamos agora para o capítulo 9? Vamos lá no nosso resumo. O capítulo 9. Vamos lá. Capítulo 9. O tema principal
do capítulo 9 foi, deixa eu voltar lá no começo, como a tecnologia pode auxiliar no tratamento e na prevenção de doenças. Então, o capítulo 9 falou sobre tecnologia barra doenças, ou seja, o auxílio da tecnologia na prevenção e no tratamento das doenças. Então, primeiro, a gente tem, né, uma grande defesa humana que se chama sistema imunológico. Então, nós temos o sistema imunológico que compreende os anticorpos, que nós temos naturalmente no nosso organismo, tá bom? Então, nós temos micro-organismos que podem se aproveitar de algumas barreiras, né, que a gente tem naturalmente e mesmo assim penetrar o nosso organismo. Que barreiras são essas? Muco-nasal, a pele e lágrimas, ou seja, toda a nossa secreção também ocular. Notem que quando cai um cabelinho do seu próprio cílio dentro do olho, imediatamente seu olho começa a arder muito, você começa a esfregar muito. Por quê? Porque o seu organismo reconhece imediatamente que não é aquele local que esse pelinho tem que permanecer. Então, naturalmente, ele já vai criando barreiras, né, defesas, para poder colocar esse micro-organismo, ou não é o micro-organismo, esse cabelinho para fora, tá bom? A pele, nossa pele é porosa, ou seja, ela é cheia de poros, e muitas das vezes por esses poros também pode entrar micro-organismo. E a gente tem o muco nasal, né, que fica lá nas nossas narinas e fica retendo também, não somente os micro-organismos, como a poeira que a gente acaba respirando, né, nesse ar poluído. Então, a gente tem barreiras naturais e temos as células de defesa, tá bom? Só que a gente tem um grande ativador de células de defesa próprio para cada tipo de doença, que são as vacinas. Então, quando a gente fala de vacinas, nós estamos falando de uma substância ativadora de anticorpos. De que maneira funciona a produção das vacinas? Então, é feita pelos micro-organismos mortos ou enfraquecidos, ou por partes desses micro-organismos, para saber por que esse micro-organismo é resistente a tanta coisa e a outras não. E aí se chega a determinadas substâncias que vão fazer com que o nosso corpo estimulem a produção de anticorpos para combater aquela determinada doença, tá bom? Então, a gente tem as vacinas como um recurso científico que é, graças a Deus, utilizado desde o nosso nascimento até os dias de hoje. Inclusive, o grande mistério do Covid-19 é a criação da vacina. Todo mundo só está se sentindo muito seguro em sair de casa com esta vacina, porque aí a pessoa já vai estar praticamente com a resposta imunológica pronta para o caso desse micro-organismo invadir o nosso organismo, tá bom? Então, nós temos a vacina como um recurso muito importante e a gente também tem alguns recursos que a tecnologia aliada à ciência foi
descobrindo, pesquisando e chegando à conclusão desses recursos que ajudam a gente e a todo mundo a se prevenir ou tratar algumas doenças. Por exemplo, falamos nesse capítulo da ressonância magnética, que é um exame que vai, filmar todas as partes do corpo e vai registrar essas partes como se elas estivessem cortadas pela metade. A tomografia computadorizada, ela também tem uma grande influência na descoberta de algumas doenças e no tratamento de algumas doenças. Mas existem exames laboratoriais que também nos ajudam muito a descobrir determinadas doenças, como é o caso dos exames de sangue, de fezes e de urina. Esses exames, eles nos ajudam a descobrir se o nosso organismo está sendo provado a uma infecção. Falando em infecção, a gente não pode deixar de lembrar de um sintoma muito clássico que acontece em basicamente todos os tipos de infecções, que é a febre. Se o indivíduo está com febre, consequentemente já pode-se entender que ele está com uma infecção em alguma parte do corpo. Agora, que parte do corpo vai ser essa? Pode ser descoberta por um desses exames que eu acabei de falar para vocês. Então, neste capítulo, nós conseguimos compreender que nós já possuímos defesas naturais, mas que essas defesas elas podem ser altamente estimuladas e são por meio das vacinas, e conseguimos também compreender que algumas doenças, alguns tratamentos de algumas doenças e alguns diagnósticos, ou seja, descoberta de determinadas doenças, podem ser acometidas por conta desses exames aqui. Fez o exame e aí, lógico que existem especialistas, que trabalham justamente com a pesquisa desses exames e conseguem, pelos meios que eles recebem como resultado, identificar que doença é aquela, que tratamento o indivíduo merece receber para aquela doença ou precisa receber. Então, é a tecnologia trabalhando também a nosso favor, Então, quando os anticorpos da gente entram em ação, o nosso corpo ele tem uma resposta chamada resposta autoimune, que nada mais do que a produção da defesa feita pelos anticorpos no nosso corpo em resposta a alguns micro-organismos que estejam invadindo o nosso organismo. Então, para que a gente não precise, responder a estas doenças com medicamentos que acabam até às vezes agredindo o nosso corpo, a gente precisa prevenir as doenças. E a prevenção às doenças foi um assunto do capítulo 8. Então, se vocês fizerem a conexão entre esses dois capítulos, a gente percebe que existem micro-organismos que transmitem N doenças e que essas doenças estão sendo transmitidas por N vetores, por N fluidos corporais, mas que nós podemos evitar a contaminação dessas doenças pelas prevenções. Por mais que a gente queira evitar essa contaminação, mesmo que a gente seja acometido, por determinadas doenças, existem equipamentos tecnológicos que fazem a descoberta e localizam, então, o melhor tratamento para estas doenças, ok? Então, a gente finaliza aqui. Esse foi um capítulo de revisão dos capítulos 8 e 9. Junto a esse arquivo também vão perguntas, só que as perguntas que vão ser respondidas no caderno.
Só que quando nós demos o capítulo 8, a gente deu 5 perguntas, quando demos o capítulo 9, mais 5 perguntas. Neste caso, como a gente está fazendo uma grande revisão, para vocês estudarem para a prova, eu vou preparar uma bateria de exercícios maior para vocês colocarem no caderno. E a nossa próxima videoaula de ciências será correção desta revisão. Beleza? Então é isso, galera. Fechado por hoje, é só em ciências, tá bom? Beijo!